Em Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, existem vários personagens extremamente poderosos, mas dentre eles existem 10 personagens que podem ser considerados os mais fortes. E nesse seleto grupo de 10 personagens de Kimetsu no Yaiba, estão alguns dos Hashiras mais fortes, que são alguns dos caçadores de Oni, e também estão alguns dos Onis mais fortes, que são em grande parte algumas das luas superiores mais fortes, que são uma espécie de guerreiros de elite de Muzan Kibutsuji, que é o vilão principal da obra e que não está em primeiro lugar, caso você tenha pensado que ele obviamente seria o primeiro. Mas enfim, ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para descobrir quem são os 10 personagens mais fortes de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e atendendo a muitos pedidos de vocês, eu resolvi trazer Kimetsu no Yaiba, que é uma obra que eu gosto demais também aqui pro canal. E eu espero muito que vocês gostem para que eu possa continuar trazendo e acompanhar junto com vocês essa terceira temporada que irá estrear no dia 9 de abril, caso você não esteja sabendo. Então já marca no calendário que é um domingão. E aproveita e deixa o teu like, porque se você curtir esse vídeo, o YouTube vai entender que você gostou dele e irá espalhar para mais pessoas assistirem. E assim, mais pessoas que gostam de Kimetsu, assim como você, chegarão aqui pro canal. E aí a gente pode trocar aquela ideia da hora que a gente sempre troca nos comentários. Mas enfim, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo que eu tô muito empolgado para falar sobre Kimetsu no Yaiba. E galera, antes de iniciar essa lista de fato, eu preciso fazer algumas menções honrosas a alguns personagens que poderiam estar na lista, mas que terminaram ficando de fora. Ou ainda a personagens que são fortes, mas que não entrariam na lista, porém que valem a menção honrosa, que são os seguintes: o Obanai Guru, que é o Hashira da Serpente e é um dos Hashiras mais fortes e poderia estar na lista. O Kamado Tanjiro, que não entraria na minha lista, mas acredito que vale a menção por tudo que o Tanjiro representa e da importância que ele teve para vencer várias luas superiores. O próprio Muzan, e também é o usuário da respiração do sol, que é a mais poderosa de todas. E por último, mais não menos importante, o Mishikatsu Tsugikuni, que é a forma humana da lua superior número 1, o Kokushibo, ou Kokushibo, seja como você preferir chamar, que é o irmão gêmeo mais velho do Iorichi, que era o usuário da respiração da lua. E talvez entraria nessa lista, talvez não, já que não sabemos muito sobre o seu poder enquanto humano. E bom, dito tudo isso, agora sim vamos para o top 10 personagens mais fortes de Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba. Em 10º lugar, Muishiro Tokito. Ele é um caçador de Oni, o Hashira da Névoa, também é descendente da lua superior número 1 e é um prodígio, já que ele é o Hashira mais novo e também assumiu o posto em apenas 2 meses após se tornar um caçador. E galera, o Tokito é conhecido por sua incrível habilidade com espada, onde ele é um dos mais poderosos e habilidosos da organização de caçadores de Oni, e isso ao ponto de impressionar a lua superior número 1 em sua batalha, e também foi capaz de cortar 10.000 agulhas em alta velocidade da lua superior número 5. Além disso, o Tokito possui sentidos extremamente aguçados, o que lhe permite se mover em uma alta velocidade para enfrentar os Onis de nível superior, e também lhe permite ter uma resistência e força elevadas, onde, por exemplo, quando ele foi envenenado pelo Gyuko, se manteve batalhando, e também quando seu braço virou um Tokito e foi cortado na luta contra o Kokushibo, ele ainda assim se manteve batalhando também. E entre seus principais feitos que o fazem ficar nesse 10º lugar estão sua luta contra o Gyuko, onde ele conseguiu derrotar a lua superior número 5 sozinho, e teve também sua participação na batalha contra o Kokushibo, onde apesar dele ter ficado muito ferrado, ele foi fundamental para derrotar a lua superior número 1 e literalmente deu a vida para alcançar o objetivo. E claro, além disso, é importante citar sua respiração da névoa, onde ele era tão habilidoso, criou uma forma própria sua na luta contra o Gyuko, que foi a 7ª forma, nuvens obscurecedoras, onde o Tokito muda drasticamente o ritmo do seu movimento para desorientar seu inimigo. E assim, essa técnica é representada como forma de nuvens de névoa envolvendo uma ampla área. E quando o Tokito se mostra, sua velocidade parecerá ser extremamente lenta, mas quando ele se esconde, se move extremamente rápido. E usou essa forma para derrotar o Oni em questão. E como se não fosse o bastante, ele também despertou a marca do caçador, que aumenta demais todas as suas habilidades. Conseguiu atingir a espada Nichirin vermelha, que dificultou a regeneração do Kokushibo, e também pôde ver o mundo transparente, que lhe permite ver os músculos
o fluxo sanguíneo e o movimento geral do seu inimigo. Em nono lugar, Gil Tomioka. Ele também é um caçador de Oni e é o Hashira da água, e é conhecido por sua habilidade com espada e pelo seu olhar frio e determinado. E galera, o Tomioka, assim como o Tokito e outros caçadores de Oni, possui sentidos aguçados, onde com a sua alta resistência, ele conseguiu seguir lutando contra o Akaza, mesmo depois de receber vários ferimentos, e também conseguiu segurar por pouco tempo o Muzan, apesar de ter sido atingido pelo sangue venenoso do vilão da história. Além disso, ele também mostrou velocidade e força incríveis para atingir alguns dos seus principais feitos que o fazem ficar aqui em nono lugar, como por exemplo, derrotar facilmente o Rui, que era uma lua inferior, embora seja algo que provavelmente todos os Hashiras conseguiriam facilmente. E durante a batalha dele e do Tanjiro contra o Akaza, apesar dos ferimentos graves que sofreu, foi ele quem deu um golpe fatal na Lua Superior 3 com a ajuda do protagonista de Kimetsu. E como se não fosse o bastante, ajudou na luta contra o Muzan, mesmo cansado, e também foi um dos responsáveis por segurar o Tanjiro Oni, mesmo depois de estar esgotado, e foi um dos Hashiras a sobreviver no final. Entre seus poderes, é preciso destacar sua respiração da água, onde, assim como o Tokito, ele é tão habilidoso que foi capaz de criar sua própria forma, e impressionou o Akaza, que já havia lutado contra Hashiras da água no passado. E essa forma criada é a 11ª forma, a calmaria morta, onde o Tomioka cessa todos os movimentos do corpo e entra em um estado de completa tranquilidade, desviando, bloqueando e cortando quaisquer ataques recebidos, com velocidade imperceptível com a sua lâmina. No entanto, sua eficácia é limitada, pois a rapidez e numerosos ataques podem ser superados. Além disso, o Hashira despertou a marca do caçador, que aumenta todas as suas habilidades, e também foi capaz de atingir a espada Nichirin vermelha, após chocar sua lâmina com a do Hashira do vento, o Sanemi, e assim foi capaz de dificultar a regeneração do Muzan ao cortá-lo. Em 8º lugar, Sanemi Shinazugawa. Ele é um caçador de Onis, é o Hashira do vento e é conhecido por sua força e personalidade rude e implacável. E galera, o Sanemi é o segundo Hashira mais rápido de todos, ao ponto de conseguir cortar rapidamente um Oni mesmo estando sentado. Além disso, ele foi capaz de acompanhar o Kokushibo em batalha mesmo depois de receber vários ferimentos graves da Lua Superior 1. E contra o Muzan, ele foi capaz de lutar por 30 minutos sem descanso, mesmo depois de ter lutado contra o Kokushibo. E como se não fosse o bastante, ele também possui o sangue Marei, que é um tipo de sangue raro que é praticamente irresistível para os Onis, e os fazem querer devorar quem tem esse tipo de sangue a todo custo, por causa do seu gosto. E ele usa isso em batalha como ferramenta para fazer com que os Onis percam o foco, algo que vimos ele conseguir fazer até mesmo com a Lua Superior número 1. No entanto, seu efeito diminui depois de um tempo, e provou ser completamente ineficaz contra o Kokushibo, depois de estar acostumado. E entre os feitos que o colocam em 8º lugar dessa lista, estão o fato dele ter derrotado a antiga Lua Inferior número 1 facilmente, embora seja algo que outros Hashiras fariam também. E junto com o Gyomei, foi um dos dois principais responsáveis pela derrota do Kokushibo, além de ter enfrentado o Muzan depois, mesmo estando extremamente cansado e ferido. A sua respiração é a respiração do vento, e a sua habilidade é tão grande usando essa técnica que lembrou o Kokushibo do primeiro Hashira do vento durante a Era Sengoku, a Era de Ouro dos caçadores de Onis. E é com ela que ele pode usar, por exemplo, a sua 9ª forma, Tufão de Idaten, onde o Sanemi vira de costas para o ar e de cabeça para baixo libera uma poderosa rajada de vento circular que corta qualquer coisa em seu caminho. E como se não fosse o bastante, o segundo Hashira mais forte também despertou a marca do caçador, e ela aumenta drasticamente todas as habilidades dele, e também atingiu a espada Nichirin vermelha após chocar sua lâmina com a lâmina do Gyomei, o que permitiu eles decapitarem a Lua Superior número 1, e também foi capaz de retardar a regeneração instantânea do Muzan Kibutsuji. Em 7º lugar, Gyomei Himejima. Ele é o caçador de Oni mais poderoso da sua geração. É o Hashira da Pedra e é conhecido por sua personalidade calma e pacífica. E galera, o Gyomei, assim como o Tokito, ganhou o posto de Hashira em apenas 2 meses após se tornar um caçador. E ele é tão poderoso que o Kokushibo reconheceu que em 300 anos não encontrou um guerreiro tão forte quanto ele. Além disso, devido a ser cego, o Hashira da Pedra possui uma audição aprimorada, ao ponto de conseguir ouvir o som da regeneração da carne do Muzan. Ele também possui uma velocidade absurda, ao ponto de ser o terceiro Hashira mais rápido, e possui alto nível de resistência física, onde ele foi capaz de lutar contra a Lua Superior número 1 por toda a duração da luta, sem se cansar significativamente. E mesmo depois de ter uma das suas pernas cortada por Muzan, o Gyomei foi capaz de continuar lutando até o Rei dos Onis ser derrotado. E claro, vale comentar também que para potencializar a concentração total,
mortal, o Hashira mais forte criou uma técnica de ação repetitiva ao lembrar de uma memória dolorosa, o que nos leva para a sua respiração da pedra, onde ele possui várias técnicas poderosas, como por exemplo a quinta forma, Arcos da Justiça, onde o Gyomei utiliza um poderoso golpe com a sua arma e causa uma grande quantidade de dano no inimigo, onde o seu machado irá atingir primeiro e o ataque da Flail vem em seguida, porém do lado oposto, e assim as duas armas atingem o seu oponente. Além disso, ele também despertou a marca do caçador, que aumenta todas as suas habilidades, atingiu a Nichirin vermelha ao chocar sua lâmina com Sanemi e também pode ver o mundo transparente, o que lhe permite prever os movimentos de seu oponente e senti-los naturalmente. E galera, os feitos que o fazem ficar nessa posição são a sua participação fundamental na batalha contra o Kokushibo, onde os Hashiras não venceriam sem ele, e também a sua atuação na luta contra o Muzan. Em sexto lugar, Akaza. Ele é a lua superior número 3 e há mais de um século atrás era um humano com o nome de Hakuji, que era um prodígio em artes marciais. E galera, o Akaza é sem dúvidas um dos melhores personagens de Kimetsu e é extremamente poderoso. Foi ele quem derrotou o Rengoku, o Pilar das Chamas, enfrentou o Pilar da Água, o Tomioka junto com o Tanjiro e só perdeu para eles praticamente porque quis. E também é conhecido por sua habilidade de batalha incrível, que é mais voltada para o corpo a corpo. Afinal, ele era um praticante de artes marciais, como eu já falei anteriormente, e também era conhecido por sua inteligência tática. E galera, o Akaza tem feitos bem impressionantes. Durante os eventos do Castelo Infinito, por exemplo, ele foi capaz de lutar contra o Tanjiro e o Tomioka ao mesmo tempo, algo que eu também já falei anteriormente. Porém, o detalhe aqui é que os dois estavam usando a marca do caçador, e ainda assim, o Akaza só foi derrotado por Tanjiro despertando o estado altruísta, que diretamente contrariou sua percepção extrasensorial, e mesmo depois disso, ele conseguiu regenerar sua cabeça através das capacidades regenerativas dos Onis, embora seja praticamente impossível encontrar Onis que regeneram a cabeça. E se não fosse por Akaza perder sua vontade de continuar lutando, ele certamente teria matado os dois caçadores de Onis. Entre suas habilidades de luta, ele possui estilo de combate corpo a corpo, como o estilo Soryu, que utiliza os braços e as pernas de um usuário para fazer ataques rápidos e poderosos que visam o pescoço e a arma de um oponente. O seu Kekijutsu é o Hakisatsu, ou Morte Destrutiva, e é centrada em torno das artes marciais, combinando a manipulação de ondas de choque destrutivas e o estilo Soryu. E assim, o Akaza é capaz de gerar ondas de choque à vontade, de qualquer distância e aparentemente de qualquer parte do seu corpo. E é a partir dessa habilidade que ele pode usar várias técnicas poderosas, como por exemplo o Hashin, ou a agulha da bússola, onde o Akaza manifesta uma bússola azul em forma de floco de neve embaixo dele, com números que variam de 1 a 12. E essa técnica permite que ele sinta o espírito de luta de uma pessoa, e assim, ele primeiro é capaz de determinar a força de qualquer um facilmente, como quando ele entendeu que o Rengoku era um Hashira apenas olhando para ele. Depois, ele é capaz de detectar a presença dos seus oponentes em seus arredores, mesmo em seus pontos cegos. Pode usar isso para prever onde os oponentes irão atacar. Além disso, essa técnica também permite que o Akaza diga onde as fraquezas de seu alvo estão localizadas e instintivamente aponte para elas, e assim a precisão dos seus ataques é altamente aprimorada, ao ponto do Tanjiro afirmar que era como se ímãs estivessem puxando os seus punhos em direção aos seus pontos vitais. Além disso, outra característica da sua agulha de bússola permite que ele se adapte reativamente aos ataques do seu oponente, aprendendo a antecipar suas técnicas e formas de ataque, até mesmo contra-atacar com igual precisão ao longo do tempo. Além disso, quanto mais forte o espírito de luta de uma pessoa, mais forte será a resposta da sua agulha de bússola. E por último, mas não menos importante, ele possui a sua técnica Shushiki Aogi Ranzanko, ou forma final pós-brilho caótico de prata azul, onde o Akaza dispara vários golpes de várias direções de incontáveis ondas de choque finas e afiadas que desferem 100 golpes em seu alvo, vindo de todos os lugares quase que ao mesmo tempo. E esse ataque era tão poderoso que poderia negar a técnica da 11ª forma do Tomioka, que é conhecida por ter um imenso poder defensivo. E abrindo o nosso top 5, Doma. Ele é a lua superior 2 e é um grandíssimo cuzão. Sim, porque o bicho é ruim, viu? Desde menino. Mas enfim, a verdade é que o Doma é muito poderoso e merece o 5º lugar nessa lista dos personagens mais fortes de Demon Slayer, porque além de toda a sua crueldade, foi ele quem transformou Gyutaro e Daki em Onis. Foi capaz de derrotar a antiga Pilar das Flores, a Kanai Kosho, e também foi capaz de derrotar a Shinobu, a Hashira do Inseto, sem qualquer dificuldade. Além disso, ele possui a capacidade de absorver corpos humanos através do contato físico, algo que é mostrado quando ele quebrou completamente e assimilou o corpo da Shinobu dentro de apenas alguns segundos.
segundos depois de matá-la. O Doma também é extremamente rápido, ao ponto de parecer que ele está usando uma espécie de teletransporte, onde foi capaz de fazer, por exemplo, um corte profundo na Shinobu antes que ela pudesse reagir, ou como quando se esquivou facilmente de um golpe da Kanao enquanto ainda estava absorvendo a Shinobu, que por falar nela, que injetou vários venenos nele, o Doma foi capaz de usar sua regeneração para quebrar e tornar todas as misturas de venenos inúteis, imediatamente desenvolvendo anticorpos para o seu veneno sem muitos problemas. O seu Kekijutsu lhe concede a habilidade de criocinese, ou seja, a capacidade de manipular e gerar gelo a partir da sua carne e sangue, onde o gelo criado é extremamente letal para aqueles que inalam a sua frieza, fazendo com que as células dos pulmões da vítima morram, e assim as tornam incapazes de respirar muito rapidamente, algo que, por exemplo, foi suficiente para fazer os pulmões da Shinobu se sentirem como se estivessem prestes a explodir e quase congelar o corpo e os arredores da Kanao apenas entrando em contato com ele. E claro, com esse poder, ele pode usar várias técnicas, e entre elas está a Kensho no Miko, ou Criança Divina Cristalina, onde o Doma cria réplicas de gelo em miniatura de si mesmo para lutar contra os seus inimigos. E ele mostrou ser capaz de criar até 6 clones de si mesmo de uma só vez, e todos possuindo aproximadamente a mesma habilidade e proficiência que o próprio Doma possui, além de ser totalmente capaz de usar qualquer uma de suas técnicas, embora não com o mesmo poder. Além disso, esses clones são capazes de registrar qualquer informação que eles coletam durante a batalha, e assim podem retransmiti-la para o Doma, o que lhe permite lutar melhor contra os seus oponentes. No entanto, a desvantagem dessa técnica é que os clones requerem concentração para manter sua funcionalidade, como vimos quando eles desapareceram quando o veneno da Shinobu começou a fazer efeito sobre o Doma. Em quarto lugar, Kokushibo. E assim como eu já falei em algumas partes desse vídeo, o Kokushibo é a lua superior número 1 e é o braço direito do Muzan. E quase 500 anos atrás, durante a era Sengoku, ele era um humano irmão gêmeo do Yoriichi, o caçador de Oni mais forte da história. E além disso, ele também é um ex-caçador de Onis, além, claro, de ser o ancestral do Pilar da Névoa, o Tokito. E galera, o Kokushibo é extremamente poderoso, e para derrotá-lo foram necessários 3 Hashiras, o Sanemi, o Tokito e o Gyomei, além também do Genya, que é o irmão mais novo do Sanemi, e desses 4, apenas 2 saíram vivos do combate. E uma das coisas mais absurdas sobre esse Oni é que ele lutou contra inúmeros caçadores de Onis e acumulou vasta experiência e conhecimento ao longo de sua vida de quase 500 anos. Suas habilidades foram elevadas ao mais alto nível, pois ele não é apenas um mestre da respiração de concentração total, mas também possui a marca do caçador, que o permite ter acesso ao mundo transparente, possui a respiração lunar e também possui um Keikijutsu. E falando um pouco sobre cada uma dessas coisas que o fazem ficar nessa quarta posição, o Kokushibo despertou sua marca quando treinou com seu irmão, o Yoriichi, e assim melhora drasticamente todas as suas habilidades. Com a sua visão do mundo transparente, o Kokushibo não só tem a capacidade de ver o mundo transparente, mas também é capaz de mantê-lo sempre ativo. Isso permite que ele veja os músculos, o fluxo sanguíneo e o movimento articular de seus oponentes. E assim, ele pôde prever e antecipar com precisão os movimentos e ataques dos seus oponentes com essa habilidade, onde, por exemplo, ele foi capaz de identificar que o Tokito era seu descendente, rapidamente identificou que o Genya consumia Onis para ganhar força e também identificou o nível de poder do Tokito, do Sanemi e do Gyomei com um único olhar. A sua respiração é a respiração lunar e é uma das mais poderosas, e ainda assim ele a dominou completamente, onde até mesmo criou várias formas para usar em batalha, como por exemplo a sua 16ª forma, Arco da Lua, Meia Lua, onde o Kokushibo cria uma chuva de cortes crescentes para baixo a partir de um alcance extremamente longo e amplo, resultando assim em um poderoso corte de 6 luas caindo sobre seus oponentes. O ataque em si é poderoso o suficiente para criar várias crateras em miniaturas onde os cortes atingem. Além disso, aprimorando sua técnica de respiração com o seu Keikijutsu, ele pode criar várias lâminas em forma de lua crescente ao cortar o ar, que variam em comprimento e tamanho ao usar suas formas de respiração lunar. E como se não fosse o bastante, a lua superior número 1 também possui uma forma monstruosa, onde depois de regenerar a sua cabeça enquanto lutava contra o Gyomei e o Sanemi, o Kokushibo sofre uma transformação que faz com que ele assuma uma forma mais monstruosa e grotesca, onde o próprio afirma que qualquer ataque lançado contra ele neste estado seria sem sentido e que o sol seria a única maneira de matá-lo. Em terceiro lugar, Tanjiro
Oni, e essa forma é atingida pelo Tanjiro depois de ser transformado por Muzan como sua última tentativa de viver. E essa forma do Tanjiro é extremamente poderosa, porque o potencial dele para evoluir como um Oni era muito maior do que a sua irmã, a Nezuko, e também do que o próprio Muzan. Mas por que então ele não está mais alto do que o Muzan nessa lista? Porque isso se refere ao potencial dele, e não do que de fato foi mostrado e dos seus feitos, mesmo ele tendo conquistado o Sol. Mas claro, isso é algo que sugere que se o Tanjiro realmente atingisse seu potencial máximo, ele se tornaria um ser mais forte do que o Muzan. Afinal, além dos poderes do Oni, ele também tem a respiração do Sol, somada ao seu arsenal. E galera, é importante dizer que devido à sua resistência à luz solar, todas as armas de Nichirin e até mesmo as espadas Nichirin vermelhas perdem sua eficácia, algo que fez até mesmo o Tomioka afirmar que com a sua imunidade ao Sol, juntamente com a sua regeneração, o Tanjiro é praticamente invencível, algo que é usado bastante para colocar essa forma acima do Muzan em vários debates. Afinal, para derrotá-lo seria teoricamente mais difícil. Contudo, em termos de poder puro em si, o Muzan mostrou mais do que o Tanjiro Oni, onde vários Hashiras poderosos tiveram que dar suas vidas para que o Muzan pudesse ser derrotado. Porém, fato é que o Tanjiro nessa forma fica assim muito mais poderoso do que ele era quando humano. Até porque também ele herda as técnicas do Muzan, onde ele pode usar o seu Keikijutsu para controlar várias propriedades e aspectos do seu corpo, onde o Tanjiro, por exemplo, mostra que pode usar os mesmos chicotes que o Muzan. E como se não fosse o bastante, ele também pode usar a explosão de energia de ondas de choque, onde ele pode projetar uma bola de energia semelhante a um relâmpago da sua boca, que produz ondas de choque fortes o suficiente para criar crateras no solo onde foi liberada. E galera, essa técnica é poderosa o suficiente para ferir o Zenitsu, o Inosuke e o Goto enquanto eles tentavam contê-lo, o que fez com que apenas a Nezuko fosse capaz de segurá-lo. E mesmo assim, o braço dela foi danificado a ponto de que suas unhas e carnes foram destruídas pela explosão. Então, o ponto que eu quero chegar aqui, galera, é o seguinte: para derrotar o Muzan foi necessário muito mais pessoas, e ainda assim houveram muitas perdas. No caso do Tanjiro, tinham menos guerreiros poderosos para lidar com a situação, e ainda assim conseguiram segurar o Tanjiro até que a solução foi encontrada. E além disso, não houve a mesma quantidade de perdas, por isso ele fica em terceiro lugar. Mas claro, eu falarei mais sobre isso já já aqui nesse vídeo, porque o segundo lugar é o Muzan Kibutsuji, e ele é o rei dos Onis, o primeiro da sua espécie, o progenitor de todos os outros Onis, o principal vilão da obra e também cantor e dançarino nas horas vagas. Claro, porque vocês não acharam que eu ia perder a oportunidade de fazer a piadinha com o fato dele ser a cara do Michael Jackson, né? Mas enfim, falando sério agora, o Muzan, um milênio atrás, durante a era Heian, foi transformado em um Oni durante um tratamento experimental tentando curar a sua doença terminal, e seu objetivo desde então era viver sem medo da morte e se tornar verdadeiramente eterno. E como o primeiro Oni, o Muzan pode controlar todos aqueles que assimilaram seu sangue para se tornarem Onis. Quer dizer, existem algumas exceções, né? Tipo a Nezuko, a Tamayo e o Yushiro. E galera, ele tá na frente do Tanjiro Oni, mesmo não tendo conquistado o Sol por causa dos seus feitos, onde, por exemplo, mesmo depois de dissolver uma droga que deveria enfraquecer seus poderes e transformá-lo de volta em um humano, o Muzan facilmente aniquilou cerca de uma centena de caçadores de Onis sem esforço. Em sua luta com o Tanjiro e com o Tomioka, o Hashira da Água notou que a força de uma lua superior não era mesmo comparável à de Muzan. E além disso, o Tanjiro era incapaz de sequer seguir seus ataques e só podia esquivar por puro instinto. E à medida que a luta se passava, os ataques do Muzan ficavam ainda mais fortes e rápidos, porque ele foi mostrando mais dos seus poderes que citarei já já. E até mesmo o Gyomei, que é o Hashira mais forte, foi pressionado por eles. Enquanto, por exemplo, a Mitsuri, a Hashira do Amor, era completamente incapaz de ver seus ataques, sendo forçada a se esquivar com base em pura sorte e instinto. Além disso, o Obanai também observou que para segurar o Muzan por apenas alguns segundos sequer, para ver se eles conseguiam segurá-lo até o amanhecer chegar, muitos caçadores de Onis tiveram que sacrificar suas vidas. E quando o Tanjiro dominou a respiração do Sol e chegou para enfrentá-lo, os dois continuaram lutando até que os efeitos da droga envelhecida começaram a se tornar significativos, ponto esse em que Obanai chegou para ajudar o Tanjiro. E ainda assim, o protagonista de Demon Slayer deixou claro que o Oni mais poderoso continuava extremamente forte, apesar das drogas tornarem os ataques dos caçadores mais eficazes. E isso sem falar que mesmo quase morrendo por causa do Sol, Muzan ainda tentou um ataque desesperado na intenção de fugir e deixou o Obanai, a Mitsuri, o Gyomei e o Tanjiro mortos, embora o Tanjiro tenha voltado à vida por causa do Muzan tomar o corpo dele. Então galera, foram essas perdas inestimáveis para os caçadores de Oni que me fizeram colocar o Muzan acima do Tanjiro Oni, mesmo ele não tendo conquistado o Sol nessa forma. Mas claro, você pode discordar à vontade, tá? Inclusive eu vou gostar muito de saber o teu pensamento sobre o assunto, então já deixa o teu comentário, hein? Mas agora falando
falando das suas habilidades, que eu não vou citar todas aqui porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, eu irei citar a sua principal, que é o seu Keikijutsu, que lhe concede poderosas habilidades biocinéticas, que lhe dão a capacidade de manipular seu corpo à vontade e mudar de forma instantaneamente. E embora todos os demônios tenham a capacidade inata de manipular sua carne, Muzan leva isso a um nível totalmente diferente, possuindo a capacidade de mudar sua aparência, carne e órgãos de maneiras incomparáveis, seja em termos de velocidade ou de precisão. Tanto que na batalha final, quando ele assume a sua forma de batalha, ele pode fazer crescer mandíbulas para matar e consumir rapidamente os caçadores de Oni, para assim recuperar sua força. E enquanto luta, o Muzan também utiliza tentáculos ou chicotes que, se atingem seus inimigos, irão envenená-los automaticamente. E além disso, ele também pode criar bocas nesses chicotes e assim criar um enorme efeito de sucção para arrastar seus inimigos em direção a ele. E em primeiro lugar, Yoriichi Tsugikuni. E na minha opinião não poderia ser diferente, porque o Yoriichi é o caçador de Onis mais forte que já existiu e também é o inventor dos estilos de respiração, sendo aquele que criou o primeiro estilo de respiração, que foi a respiração do sol, que foi passada através das gerações como a dança da Hinokami Kagura pela família Kamado. E galera, o Yoriichi já nasceu naturalmente talentoso, onde quando ainda era uma criança, que nunca havia pego em uma espada, ele foi capaz de derrotar um instrutor de espada treinado sem esforço, e já adulto, sozinho foi capaz de derrotar o Muzan rapidamente e o deixou à beira da morte, até que o Oni conseguiu escapar. Porém, apesar de ter evitado sua morte, o Muzan ficou profundamente traumatizado e via o Yoriichi como um monstro, onde só de ver os brincos do Tanjiro, que são iguais aos do Yoriichi, fez com que os corpos de outros Onis que nunca o conheceram tremessem. Além disso, pouco antes de morrer de velhice, ele lutou contra o seu irmão já transformado em Kokushibo, e mesmo assim rapidamente ganhou vantagem na batalha e com um único movimento cortou a garganta do Oni, antes de finalmente morrer de pé, ileso. E o próprio Kokushibo admite que se o Yoriichi tivesse feito um segundo ataque antes de morrer, ele o teria matado, o que são feitos realmente impressionantes, e só foram capazes devido às suas grandes habilidades, como a respiração do sol, onde a sua forma mais poderosa é a 13ª forma, onde ao executar continuamente todas as 12 formas da respiração solar em uma sequência repetitiva, ele pode aumentar a precisão e agilidade de seus movimentos e ataques, e além disso ele também pode usar o estado altruísta, onde não emana absolutamente nenhum senso de impulso, ódio, raiva, espírito de luta, excitação ou mesmo sede de sangue, apesar de estar no meio de uma batalha, algo que torna praticamente impossível para, por exemplo, o Muzan detectá-lo, prever seus movimentos ou avaliar o quão poderoso ele era com seus sentidos. E como se não fosse o bastante, o Yoriichi já nasceu com a marca do caçador, que assim automaticamente já tem todas as suas habilidades aprimoradas. Fato esse que é o responsável por ele ter conseguido viver até os 85 anos, algo impossível para quem despertou a marca do caçador durante a vida, já que naturalmente irão morrer jovens por causa dos efeitos de usar a marca. E claro, o Yoriichi também foi capaz de conseguir uma Nichirin vermelha, onde por causa do seu poder, ele conseguiria negar completamente a regeneração quase absoluta do Muzan por um curto período de tempo, enquanto os caçadores de Oni da era moderna podem apenas retardá-la ligeiramente. E por último, mas não menos importante, ele também pode ver o mundo transparente, onde poderia observar expansões pulmonares e contrações musculares dentro de uma pessoa e supor quando atacá-las, mesmo quando criança. E essa habilidade também lhe concedeu uma vantagem contra o Muzan, o que lhe permitiu encontrar suas fraquezas instantaneamente. E bom galera, esse é o meu ranking dos 10 personagens mais fortes de Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba. Concorda, não concorda? Deixa o teu rank aqui embaixo do vídeo que eu vou gostar de saber muito como ele é. E claro, bora debater, que é sempre a melhor parte. E bom, eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!